Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Antes de continuarmos, a nossa mensagem, gostaria de pedir aos amados que se inscrevessem no canal, desse seu joinha e compartilhasse para que demais pessoas venham ser alcançadas pela pregação, pelo poder da palavra. E o tema da nossa mensagem hoje é graça, a única verdade, que liberta. O texto inicial se encontra lá em João, capítulo 8, eu vou ler do 31 ao 38, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes, na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como disse tu, sereis livre. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vos fazei o que também vistes junto de vossos pais. Então, mas aquele povo vivia debaixo das práticas, debaixo da lei de Moisés e as práticas judaicas a qual eles foram ensinados pelos seus pais. Então, como ele fala, nós somos descendentes de Abraão, como é que você diz que somos livres? Mas Jesus estava falando que todo aquele, que estavam ali, que estavam escutando Jesus ensinando a sua graça, aquele que aprendesse, aquele que pegasse, aquela mensagem, aquele conhecimento, aquele entendimento o qual Jesus estava ensinando a eles, eram livres. Eram livres de quê? Eram livres, das práticas judaicas. Eles seriam libertos, como ele fala, o servo não fica para sempre em uma casa. Mas o filho sim, o filho fica para sempre. E nós não somos, aquele povo que se libertasse. Jesus disse, vocês não são mais servos, vocês são filhos. E os filhos permanecem na casa. Os servos não. Então os servos serão resgatados, porque eu vim resgatar. Eu vim dar por fim a lei. Então vocês não vão ser mais servos, e sim filhos. E os filhos, permanecem na casa, para sempre. Era isso que ele quis dizer, mas aquele povo que estava ali, os seus discípulos, não pegaram a visão a qual Jesus estava querendo passar, o qual Jesus que estava ensinando a eles. E eles continuaram, como servos, porque eles não creram na graça, eles não creram na palavra verdadeira, a qual libertava. Eles não se viam libertos, porque se achavam descendentes de Abraão, ou seja, debaixo de uma lei, a qual os seus pais, e ensinou. E Jesus disse, eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas a descendência de Abraão era o quê? Viver pela fé. Só que eles pegavam, viviam pela fé mediante a lei. Então isso não tinha vigor. Eles continuavam sendo servos, continuavam sendo pessoas presas a um conhecimento o qual Cristo veio para libertar. Eles não pegaram a visão da libertação, a libertação a qual Cristo estava revelando a eles. Então Jesus diz, eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês procuram matar-me, porque a palavra não entra em vós. Então a graça que Jesus estava ali pregando, o conhecimento devido, o qual Cristo queria que eles aprendessem, não entrava neles. Por quê? Porque eles queriam matar. A maioria do povo judeu ali não creram em Jesus. Não creram na manifestação da qual ele veio, pregou, curou, fez 1001, maravilha, mas aquele povo ainda não creram. Não creram por quê? Porque não era, a palavra da verdade não entrava neles, Eles não creram na palavra da verdade. Por mais que eram descendência de Abraão, que viviam pela fé, mas eles não tiveram fé na palavra verdadeira, a qual Cristo, pregou, Cristo anunciou. Então ele fala, vocês querem me matar porque a verdade não entra em vós, a verdade não está em vocês, vocês não conseguem pegar a verdade e
usar, colocar em seu coração para que vocês venham ser libertos. Ele ainda continuou, mas eu entendo, né? Eu entendo, vocês praticam o que viram dos seus pais, o que os pais de vocês ensinaram, assim como eu faço o que vi do meu pai. Né? Jesus disse, eu fiz o que vi do meu pai. Então, porque Deus, né, se fez carne, o verbo se fez carne, Jesus era o próprio Deus, e ele ia fazer o quê? O que estava, né, na vontade dele, na vontade de Deus. E aqueles discípulos faziam com que a vontade dos pais dele, as tradição, né, de seus pais. E lá em João 1,4 diz, João 1, capítulo 1, versículo 14, diz: E o verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a verdade a qual libertava estava em Jesus Cristo. Estava em Jesus. Mas será que aquele povo acreditou? Aquele povo, né, não pegou, né, não acreditou no que Jesus estava falando, a ponto, né, de ser levado, né, ao sacrifício, ser entregue a Pilatos, ser entregue à morte, né, ser entregue ao sacrifício. Então aquele povo não acreditaram. De fato, eles não tiveram a fé necessária para crer que Jesus estava falando a verdade e a graça estava nele. Né? Então, como é que eles puderam se libertar se eles não creram de fato na verdade, na graça, na qual estava em Cristo Jesus? Porque Deus era o próprio Jesus, né? O verbo se fez carne, então o próprio Deus, né, se revestiu de carne para propagar, para anunciar a sua graça e a sua verdade. E continuando lá no capítulo 1 ainda, no versículo 16 e 17, diz: E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, amados, o que devemos viver hoje? Mediante essa revelação, a graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, essa veio de Jesus Cristo. Então, temos que viver plenamente a graça, né? A graça sem mistura, 100% graça, porque não podemos estar em graça e em lei, porque assim estavam os discípulos, né? Viviam com Jesus, viviam naquela graça, estavam com Jesus, acompanhando ele, mas não faziam as práticas. Faziam as práticas judaicas, não viviam, né, pela graça, né, totalmente 100%. Eles viviam a mistura, né, lei, né, viviam as práticas judaicas e viviam a graça por estarem, né, acompanhando Jesus, por estarem, né, juntos, vendo as maravilhas, os milagres a qual Jesus, né, fez, né, e manifestou o poder de Deus nos seus milagres. E isso foi, né, uma ocasião de conflito, porque muitos não criam no que Jesus fazia, né? E foi por isso que entregaram Jesus à morte, porque muitos não creram, né? E de fato hoje muitos não vão crer na palavra da verdade, na graça. Dizem viver a graça, mas vivem a graça salvífica, né? A qual Cristo salvou todos aqueles que nele creem. Mas viver a doutrina da graça ninguém quer, porque o povo quer viver o quê? A lei de Moisés, querem trazer o que aconteceu lá na antiguidade para agora, para a modernidade, e isso não está de linha com o evangelho da graça de Deus. E lá em 1 de Coríntios 2, capítulo 2, versículo 12, diz: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, nós não pertencemos ao Espírito do mundo, né? Não devemos estar debaixo da lei, porque a lei era uma prática, né, do homem. O homem, né, colocava as práticas, né? Deus, né, os 10 mandamentos, o qual falavam, mas além desses 10 mandamentos, a lei possuía 633 teses, a qual deveria, né, a qual tinha que ser cumprida, a qual tinha que ser, né,
mediante as trajetórias daquele povo, tinha que ser feita. E se vacilasse, se errasse, alguma daquelas falhasse, alguma daquelas teses, era condenado, era levado ao sacrifício, à morte. Então eles tinham o espírito do mundo, porque acreditavam, né, nas obras do homem, no que o homem colocava, né, no que o homem colocava em prática, o que o homem falava, e eles não iam na verdade, a qual vinha de Deus, a qual pertencia ao Espírito de Deus, né? Então, é isso que acontece. Hoje as pessoas dizem estar na graça, mas estão vivendo, estão acreditando no Espírito do mundo. Não tem o Espírito Santo de Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus não é levado por vã sutileza, não é enganado por certas coisas que se dizem, né? No mundo, né? No mundo religioso. Dizem que vai acontecer algo e ainda diz que é em nome de Deus, né? E isso não parte da graça de Deus, e isso não parte da verdade genuína, da qual Deus nos revela e a qual Deus revelou a Paulo para que anunciassem aos gentios. E lá em Efésios 4, capítulo 4, do 13 e 14 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, amados, o que é que acontece hoje? Acontece isso aí, ó. Acontece esse engano. Nós temos que chegar ao quê? À unidade da fé, ao conhecimento da graça, ao conhecimento, né, o qual de fato é levado, é a verdade. Porque, amados, a verdade só, né, a única verdade a qual existe é a graça. É a verdade da graça, né? É pelo ensinamento o qual temos que entender, temos que separar, né, os tempos, temos que ver os verbos, temos que saber se aquilo foi aplicado a quem e para quem. Não devemos, né, tudo trazer para o nosso meio, porque como nós devemos entender que a Bíblia é algo relatado, algo que aconteceu, só que pegamos os exemplos e trazemos para o nosso dia a dia como, né, conhecimento. Então, ele fala, ó, até que a unidade da fé chegue ao conhecimento do Filho de Deus, né? Então, temos que ter essa fé, esse autoconhecimento para que não venhamos ser enganados por qualquer vento de doutrina, não venhamos ser enganados pelas astúcias do homem, porque o homem é mau, né? As pessoas estão aí enganando em nome de Deus, e isso só se engana quem, né, não chegou à unidade da fé, a quem não chegou ao conhecimento de fato de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Porque muitas pessoas, né, pegam a palavra de Deus, querem pregar, dizem viver na graça, muitos dizem viver na graça, né, pregando lei, porque de fato ainda não tiveram o entendimento, o conhecimento. Muitos conhecem a graça, sabem o que de fato é a doutrina da graça e não pregam. Por quê? Porque querem viver do salário dos fiéis, não querem trabalhar, querem pegar a palavra, né, viver da palavra como um método de ganho, né? Então, isso dificulta muito, porque eles sabem, mas eles não querem, né, relatar a verdade, porque vivem da palavra, vivem do que os fiéis levam para eles, que eles impõem, que é, né, necessário, é por obrigação os fiéis manter a obra. Então, a palavra é distorcida. E quem vive dessa forma, né, como ele diz, o homem, né, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é fraude, amados, né? As pessoas estão aí dizendo ser pastor e pregando e revelando revelações a qual não está, né, de acordo com a graça de Deus. Como agora teve, né, uma profecia para o dia 30, que o espírito da morte ia andar, que muitas pessoas iam morrer. Meu amados, isso não provém da graça de Deus. Você acha que isso aí, né, vai
fazer com que a pessoa venha ter conhecimento, que a pessoa venha ser liberta, que a pessoa venha ter o conhecimento da palavra. Não, as pessoas ficam mais amedrontadas, com medo disso acontecer. E não são libertas pelo evangelho, pela verdadeira, né, revelação, pela graça, né, a única que liberta. Isso não liberta, isso aprisiona, isso bota medo. E isso é uma vergonha para quem prega o evangelho de Deus. Andar com essas mentiragens, porque isso não parte de Deus. E ainda coloca o nome de Deus, né, nessas palhaçadas. E isso, amados, nós que vivemos a graça 100% não damos crédito, não acreditamos. Por quê? Porque isso não provém do Espírito de Deus, e sim do Espírito do mundo, o qual esses homens enganam fraudulosamente. E lá em Romanos 10:4, vamos lá em Romanos 10:4. Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, amados, Cristo foi a lei, foi o fim da lei. Então, para que hoje estarmos vivendo algo que Cristo pôs fim? Se Cristo pôs fim à lei, por que o povo, né, religioso, né, o povo que diz ser crente, porque crente todo mundo é. Agora eu quero ver ser cristão. Cristão vive a graça. Cristão vive a verdadeira palavra, a qual liberta. Então, se Cristo pôs fim à lei, para que vivermos nela? Para que vivermos algo que Cristo veio, aboliu, pôs um fim e nos deu, né, uma nova aliança, que foi a graça de Deus, a qual é vida, a qual é paz, a qual é gozo, a qual nos dá a verdadeira liberdade, né? Porque o Espírito de Deus habita em nós, e com a verdadeira libertação, né, a qual provém da graça, nós temos a certeza do Espírito que habita em nós e vivemos a liberdade, porque o Espírito habita em nós, e onde está o Espírito de Deus há a liberdade. E Gálatas 1, capítulo 1, 11 e 12 diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, amados, Paulo recebeu a revelação da graça não por homem algum, mas pelo próprio Espírito de Deus. Deus o revelou a sua graça. Deus pôs, né, no seu coração o entendimento e o conhecimento da sua graça, para que ele viesse anunciar aos demais irmãos que viviam naquela época, para os gentios, né, que viviam antes, pós-cruz, mas ainda estavam, né, no momento, naquele mover a qual Cristo ainda não tinha voltado para dar o decreto, né? E foi nos anos 70 depois de Cristo foi que, né, podemos pegar essa revelação, né, como consumação, porque já nascemos, né, na graça, já nascemos com o conhecimento, né, devidamente recebido, o dom da graça, o dom da revelação em nós. Mas antes, Paulo recebeu o conhecimento da graça e ele foi aos gentios pregar, anunciar, e aquele povo foram alcançados pela pregação, pelo o poder, né, da graça, a qual libertou muitos dos gentios, porque os gentios não tinham lei, eles tinham por si Deus longe, eles não tinham Deus, mas Deus os resgatou, né? E eles foram alcançados para Deus através da revelação da graça, através do conhecimento a qual foi anunciado por Paulo, através, né, do Espírito de Deus. Porque ele não recebeu de homem, nem consultou carne e sangue. Ele recebeu do Senhor, ele acreditou, ele creu e ele propagou o evangelho da graça de Deus. E para finalizarmos, né, Gálatas 1, 6 e 7 diz: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, amados, só existe um evangelho, o evangelho da graça de Deus. Não há outro evangelho. O que se passa, né, o que se diz esse outro evangelho é falso evangelho. Não tem outro evangelho fora o evangelho da graça, como ele disse, né? Não há outro evangelho, não há, né? Que se disser que há outro, é porque transtornaram o evangelho de Cristo. É o que está acontecendo aí hoje, né? Dizem ser pastores, dizem estar
congregação, numa constituição, pregando a palavra de Deus, que Deus manda falar, que Deus manda isso. Amados, a revelação hoje, né? A revelação é mediante a palavra. Não há profecias, não há, né, profetas mais, porque os profetas só duraram até João e não tem mais nenhum João profeta aí. Pode até ter nome João, mas profeta não, né? Porque hoje a revelação é mediante a palavra. Eu estou passando por algo, eu leio a palavra e imediato aquele versículo me toca. Então ali vem o entendimento, o conhecimento e a revelação para mim, né? Para mim. E quando se prega a revelação, eu posso estar falando aqui hoje, anunciando essa mensagem, lendo esses versículos, tendo o entendimento, o conhecimento com vocês, e alguém está passando por algo que aquela palavra, né, o tocou. Então isso é revelação. Você foi tocado pela palavra. Não você revelar algo que não está dentro da palavra e dizer que é Deus. Isso é fraudulosamente, né, enganando e transtornando o evangelho de Cristo Jesus, porque só há um evangelho, não há dois, só existe um evangelho, que é a graça, o evangelho da graça, o qual parte, né, do evangelho genuíno, o qual foi anunciado pelo próprio Deus e que Paulo revelou aos gentios. E nós fomos alcançados pelo poder da palavra. A palavra nos libertou. Não adianta fazer campanha de libertação se o povo não libertar a mente. Campanha não existe na Bíblia, amados. Campanha não é bíblica. Não é bíblico. A única libertação a qual existe é a libertação da mente, a qual é alcançada pela revelação, pela libertação do Evangelho. A única libertação é essa. Quando somos libertos, né, como fomos libertos do sistema religioso, o qual aprisionava a nossa mente, a qual colocava, né, nós numa prisão espiritual, quando fomos libertos, fomos alcançados pela palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra da graça. E a libertação que é verdadeira, essa continua. Não adianta você fazer campanha de libertação e você ser liberto daquilo só porque o pastor impôs, mas você está liberto ali só porque está debaixo, né, de uma autoridade. Mas quando você sai daquele lugar, sua vida volta ao normal, você volta a cometer o que você fazia. Por quê? Porque não houve a verdadeira libertação. Porque a única libertação a qual liberta definitivamente é a graça. A graça é a verdade que liberta vidas, porque tem que ter a libertação primeiro da mente. Quando a mente é liberta, entra o entendimento, entra o conhecimento e vivemos a verdadeira libertação. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa mensagem, por mais essa revelação. Graças te damos porque, Pai, a tua graça é a única e a verdadeira que liberta. Não precisamos de campanhas, não precisamos de nenhum mover, Pai. Só da tua graça, só do entendimento e do conhecimento, o qual provém da tua palavra. E, Pai, obrigado porque hoje somos livres. Temos a nossa mente sã, temos a nossa mente lavada, temos a nossa mente, Pai, liberta de todo engano religioso. E hoje vivemos a tua verdade, vivemos a tua palavra, vivemos a verdadeira libertação. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Melhor tarde abençoado, melhor dia, melhor noite, melhor tudo, porque Deus nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus.